do quinto ano! Tudo bem com vocês? Tô aqui morrendo de saudades, mas nós vamos continuar super conectados. Então vamos lá? Vem comigo para a nossa aula de ciências. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre as células do corpo humano e hoje nós vamos iniciar o nosso estudo sobre os tecidos. Mas afinal de contas, o que são os tecidos? O nosso corpo humano ele é formado por 4 tipos de tecidos. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Nós vamos dar início agora com os estudos sobre o tecido epitelial. As funções do tecido epitelial são de revestimento do corpo, sensibilidade e secreção de substâncias. Por exemplo, o suor. Para tanto, esse tipo de tecido é composto por um agrupamento de células que estão juntinhas em diferentes formas. Um exemplo de tecido que nós temos em nosso corpo é a epiderme, ou seja, o tecido que cobre a nossa pele. Agora vamos para o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo possui as funções de sustentação, preenchimento e o transporte de substâncias. Suas fibras são formadas por 2 tipos de proteínas, o colágeno e a elastina. Suas células são bem diversificadas quanto à forma, tamanho, funções. Dentro do tecido conjuntivo, nós também temos o tecido adiposo. Ele é composto de células adiposas que acumulam gordura. Esse tipo de tecido tem como principal objetivo o isolamento térmico do corpo e também é o maior depósito do corpo de energia. Você sabe o que é um depósito térmico? Ele protege para que nós possamos ficar com a temperatura adequada, ou seja, a temperatura que nós precisamos ter no nosso organismo. Um exemplo, você pode notar que pessoas muito magras, elas sentem mais frio. Eu até fico brincando às vezes com a Jéssica, que ela sempre tá falando que tá com frio, porque ela é magrinha, tem pouca quantidade de tecido adiposo em seu corpo. Agora vamos falar sobre o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo, ele é formado por diversos tipos de células. Esse tecido possui as funções de defesa do organismo e transporte de nutrientes. Vale lembrar que o sangue é um tecido líquido composto por hemácias, leucócitos, plaquetas e plasma. Em breve nós vamos fazer um estudo específico de cada um deles. Vamos agora para o tecido muscular. O tecido muscular é formado por células alongadas e especializadas em contração. Nós temos o tecido muscular liso e esse tecido ele é caracterizado por movimentos involuntários. Você sabe o que são movimentos involuntários? Vou dar um tempinho para você pensar. Movimentos involuntários são aqueles movimentos que não dependem da nossa força ou da nossa vontade para que eles aconteçam. 2 exemplos de tecido muscular liso que nós temos no nosso corpo, que a gente pode citar agora, são a bexiga e o nosso intestino. O próximo tecido muscular vai ser o tecido muscular esquelético. Ele recebe esse nome porque sua maior parte está sobre o nosso esqueleto. Ele possui células longas e os seus movimentos são voluntários, ou seja, dependem da nossa vontade. E por fim, o tecido muscular cardíaco. Isso aí te lembra alguma coisa? Este tecido é encontrado no nosso coração. Este tecido possui movimentos involuntários, ou seja, não depende da nossa vontade. O nosso coração ele está em constante funcionamento, a gente lembrando dele ou não. E para encerrar os nossos estudos sobre tecido de hoje, nós vamos para o tecido nervoso. Como nós já estudamos, essa palavra nervoso não tem a ver com temperamento não, tem a ver com o funcionamento do nosso cérebro. O tecido nervoso ele é formado pelas células cerebrais, que são chamadas de... Começa com N. Neurônios! Muito bem! O tecido nervoso é um tecido de comunicação, capaz de receber, interpretar e responder aos estímulos.
As células do tecido nervoso são altamente especializadas no processamento de informações. Os neurônios transmitem os impulsos nervosos. E agora é com vocês! Estudo do livro didático, páginas 37 e 38. Você vai agora fazer a leitura, fazer os exercícios que tiverem, para fixar direitinho o que você estudou. Estarei enviando também para você um arquivo em PDF contendo todo esse conteúdo que nós estudamos aqui hoje, para você estar lendo. E quando nós retornarmos para a escola, se Deus quiser, eu estarei entregando como folha xerocada para você colar no seu caderno. Combinado? Espero você agora na nossa próxima aula de ciências. Beijinhos cheios de saudades. Tchau, tchau!